Então, nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre Davi. Nós já vimos 6 aulas, na verdade 5 aulas, hoje é a nossa 6ª aula. Então, o nosso título é Davi, as vitórias e as derrotas de um homem. As vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Nós vimos a lição número 1, Davi e a sua vocação, como ele foi vocacionado para ser rei, como ele foi chamado, ele foi ungido para isso. Vimos o primeiro grande embate aí que Davi teve, que foi enfrentando o gigante. Depois nós vimos aí Davi na corte real, vivendo com sabedoria, porque precisa de sabedoria para viver na corte real, né? Nós vimos Davi e o tempo de Deus na sua vida. Vimos aí a peregrinação à espera de Davi para chegar àquilo que Deus havia determinado para ele. E vimos Davi e a sua equipe de liderados, como ele agia com a sua equipe de liderados. E hoje Davi unifica o reino de Israel. Vamos ver finalmente a coroação de Davi, quando ele realmente começou a reinar sobre toda a Israel. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia de hoje, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pai, fale conosco, não só, Senhor, o que queremos ouvir, mas o que precisamos aprender, Senhor. Fale em nosso coração, que a Tua palavra seja rema em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso texto áureo de hoje. E o nosso texto áureo está lá em 2 Samuel, todo mundo abrindo aí em 2 Samuel 3, nós vamos ler o 9 e o 10. 2 Samuel 3, 9 e 10. Vamos lá? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre toda Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então, esse é o nosso texto áureo de hoje. E aqui é Abner dizendo, Abner era um guerreiro, comandante do exército de Saul, e que estava apoiando Isbosete, filho de Saul, que assumiu o trono após a morte de Saul. Só que agora Abner estava reconhecendo a unção de Davi e a determinação para que ele reinasse. E estava dizendo, não, realmente Davi foi escolhido para ser rei e agora eu vou fazer um pacto lá com ele. Aqui, Abner estava um pouco furioso, porque Isbosete tinha acusado aí de ter pego uma concubina de Saul, e aí ele fala, não, eu não fiz isso, e você está caçando confusão comigo? Agora também eu reconheço que Davi é que deve ser rei. E nós vamos ver mais um pouquinho aí para frente sobre realmente o que aconteceu, mas o nosso texto áureo de hoje diz que Abner reconheceu o reinado de Davi. E aí nós vamos ver o porquê que houve esse reconhecimento aí por Abner e porque por isso foi tão importante, né? Então vamos lá. Verdade prática. A unificação de Davi sobre toda Israel e a sua coroação, além de cumprir as profecias que prediziam este fato, realizou o propósito divino de estruturar e organizar a nação eleita. Essa é a nossa verdade prática. Davi estruturou e organizou a nação eleita. Agora nós vamos ler, fazer a leitura bíblica em classe, que é 2 Samuel 5, do 1 ao 5. Nossa revistinha aí, 2 Samuel 5, do 1 ao 5. Todo mundo está acompanhando aí? Vamos lá. 2 Samuel 5, do 1 ao 5. Eu vou ler. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tuas carnes somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras
tu o que saía e entravas em Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e ao rei Davi fez com ele aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre toda Israel. De idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. Então, aqui, nessa passagem, já é a coroação de Davi sobre toda Israel. Porque antes ele tinha sido coroado só para reinar sobre Judá. Então, só sobre uma parte. E a outra parte tinha ficado com o filho de Saul, Isbosete. E nós vamos ver o porquê que ficou com Isbosete. Só que aqui são os anciões reconhecendo que não, realmente a unção está sobre Davi. E nós vamos coroar ele agora sobre toda Israel. Ele vai reinar sobre toda Israel e não só sobre uma parte. Então, só sobre Judá, ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, ele reinou 33 anos, né? Então, formou tudo 40 anos aí de reinado. Então, vamos lá. Primeiro, o caminho de Davi até o trono passou por várias etapas e os caminhos não foram fáceis. Mas em todos ele venceu. Por quê? Porque estava debaixo da obediência de Deus. Estava debaixo da unção do Senhor. Ele obedecia ao Senhor. A chegada de Davi ao trono se deu em 2 etapas, como nós já vimos. Primeiro ele reinou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. E depois sobre toda Israel por 33 anos, totalizando 40 anos de reinado. E reinado muito promissor. Ele foi vencedor em várias batalhas. A mão do Senhor estava com ele. Davi é um homem de guerra, mas um homem com o coração de adorador, né? Que é importante. Então vamos ver aí, ó. O nascimento e a morte de um sonho. Como nasceu e morreu esse sonho? Bom, primeiro que assim, antes de Saul não havia rei, né? Nós sabemos que antes de Saul havia juízes que organizavam a Israel, que julgavam as causas, que traziam determinações, direções e tinham os profetas, né? Então nós tínhamos aí os profetas, que eram a boca de Deus na terra, e os juízes, né? Que julgavam ali as causas das pessoas. Só que o povo se cansou disso. Falou, não, nós não queremos mais juízes, nós não queremos mais, nós queremos um rei. Nós queremos um rei porque as outras nações têm rei. Então nós também queremos reis, queremos ser igual às outras nações. Se nós tivermos reis, nós vamos ganhar aí as batalhas. E aí Deus fala uma coisa muito importante. Vamos abrir lá em 1 Samuel 8. Vamos voltar um pouquinho, nós estávamos em 2 Samuel. Vamos para 1 Samuel 8. Nós vamos ler o 7, depois nós vamos ler o 19 e o 20. Então, 1 Samuel 8, versículo 7, depois o 19 e o 20. Vamos lá. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar mais sobre eles. Então aqui o Senhor está dizendo, Samuel, o povo não está dizendo que se cansou dos profetas ou se cansou dos juízes. Na verdade, ele se cansou de mim. Ele não quer mais que eu reine sobre eles. Então, vamos levantar um rei como o povo está pedindo. Olha só, que grave isso, né? O povo não estava rejeitando só os profetas ou juízes, mas estava rejeitando o próprio Deus, porque era Deus ali que reinava sobre eles. O povo não precisava de um rei, ele tinha o rei dos reis, né? O Senhor dos senhores, era Deus que determinava.
Só que o povo não queria mais. Vamos ler aí o 19 e o 20. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. Não, perdão, eu que li errado. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, vírgula, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, o povo rejeitou a Deus e quis um rei terreno. E Deus, assim, concedeu, né? Conforme o povo quis, Deus concedeu e aí levanta Saul como rei. E Saul tinha tudo para ser um bom rei, porque ele tinha alto índice de popularidade, ele foi aclamado pelo povo, o povo assim queria. Então ele era popular, o povo aceitou a Saul. Então, o que nos faz pensar que nem todo líder que é popular é realmente da vontade de Deus, realmente é obediente a Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com toda essa popularidade, né? Aqui nós vemos um exemplo disso. Saul, ele era popular, aclamado pelo povo, mas não era da vontade de Deus. Não era assim que Deus queria que fosse feito para com aquele povo. Então, quando nós precisamos escolher aí um chefe, precisamos escolher um líder, ou eu vou seguir aquela pessoa, peça direção a Deus. Peça direção a Deus. Veja se é da vontade de Deus, se aquele líder realmente foi levantado por Deus. Não é verdade? E aí nasce esse sonho, o povo tem essa vontade de ter um rei, Deus assim o permite, Deus levanta Saul e por conta das circunstâncias ali, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul, ou seja, ele não era um líder sozinho, ele realmente estava ali debaixo da vontade permissiva do Senhor, né? O Vitor coloca assim: e também tomar cuidado com as amizades. Muitas vezes as pessoas podem ser famosas, mas não fazem a vontade de Deus. Perfeito, Vitor. Não é ou realmente tem uma vida santa. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo. A voz do povo não é a voz de Deus, diz a Mari, realmente não é a voz de Deus. Esse ditado popular, ele é errado, até porque foi a voz do povo que crucificou a Jesus. Quando Pilatos perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem? E a voz do povo disse o quê? Crucifique-o. Então a voz do povo é que crucificou. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que fala através do seu coração, através do Espírito Santo. Essa é a voz de Deus, né? A voz de Deus escolheu a Barrabás, exatamente. Escolheu a Barrabás e crucificar a Jesus, né? Então, a voz do povo não é a voz de Deus e não foi aqui também, né? A voz do povo aclamou a Saul, mas não era aquilo que Deus queria para aquele povo, porque o rei daquele povo era Deus. Mas tudo bem, Saul foi levantado, vontade permissiva de Deus, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Saul começou bem, só que não terminou bem, porque o que queria da cabeça dele, então ele não consultava a Deus para saber se deveria ir nas guerras, o que deveria determinar para o povo, não consultava os profetas. Então ele começou a sua carreira bem, mas aí foi na montanha, degringolou, caiu, não foi bem aí como rei. Chegou a um ponto que Deus falou: basta, eu não quero mais esse rei sobre o meu povo. Eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Eu vou levantar um rei segundo a minha palavra. Então Saul retirado ali o poder dele. Deus, né, falou assim: não, eu não quero mais Saul como rei, vou levantar aí outro segundo o meu coração. Então unge ali a Davi, e Saul fica ali desesperado, né? Ele fica desesperado. E agora? Eu fiz tudo errado. Só que em vez dele procurar o perdão do Senhor, em vez dele procurar o que era correto, tentar se consertar, não. Ele consulta
adivinhas, ele consulta cartomante, ele tenta depois perseguir a Davi, ele tenta matar a Davi, pensando que se matar a Davi ele continua sendo rei, sendo que não era mais uma decisão só dele, era uma decisão do Senhor, era uma decisão de Deus, né? Então, ele acaba fazendo tudo isso, acaba tendo uma decadência espiritual muito grande. Então, assim, nesse ponto, o que eu queria deixar claro é que nem todo sonho é da vontade do Senhor. E para que o sonho possa prevalecer, para que o seu sonho possa prevalecer, o meu sonho possa prevalecer, eu preciso saber se está em consonância, se está diretamente ligado ao coração do Senhor. Então, como é que eu sei se aquilo que eu sonho, consultando, orando, tendo momentos de intimidade? É assim que eu sei que um sonho está diretamente ligado. Então, o sonho do povo era ter um rei, mas o sonho de Deus não era ter um rei para eles. Então, se o seu sonho não estiver alinhado com a palavra de Deus, pode acontecer o que aconteceu com Saul, né? A nossa vida pode ser aí não tão bem-aventurada, mas o sonho de Deus depois foi levantar a Davi e o reinado dele foi bem-aventurado. Então, vamos estar com a nossa vontade encaixada na vontade do Senhor, com os nossos sonhos encaixados nos sonhos do Senhor, porque aí sim seremos bem-aventurados. Eu queria ler com vocês 1 Crônicas 22, o versículo 12 e o versículo 13. O Jason coloca assim: a desobediência retirou o reinado de Saul. Perfeito, a desobediência retirou o reinado de Saul. Vamos lá para 1 Crônicas 22, 12 e 13. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos, que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Sucesso. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou. Esforça-te e tenha bom ânimo. Então, para que os nossos sonhos possam se tornar realidade, para que os nossos desejos possam serem assim constituídos, precisamos o quê? Cumprir as ordenanças do Senhor, cumprir os estatutos, estar debaixo da palavra dele, da unção e nos esforçarmos, termos bom ânimo, né? Não basta termos sonhos e projetos e ficarmos prostrados, deitados. Não vai dar certo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Consulte ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? E aí temos o trágico fim de Saul. Então, depois que Saul realmente desobedeceu, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e Davi foi ungido rei, nós temos aí um fim trágico para Saul. Então, Saul ali vem de guerras em guerras, de guerras em guerras, até que os filisteus atacam aí a Saul, mata Jonatas, que era o filho amado de Saul e amigo de Davi, mata ali os capitães das guardas, até que Saul vê que está assim encurralado, e aí Saul pede para que o seu soldado que ficava ali guardando as suas armas, pegue uma arma e mate a Saul. E aí o soldado fala: não, eu não posso fazer isso, não, meu senhor, eu não posso fazer isso. Aí Saul vê que realmente não ia ter como, pega uma espada, coloca e se lança sobre a espada. E ali Saul acaba morrendo. Então, ou seja, o próprio Saul se matou. Saul ali comete um suicídio, ele sabe que vai ser morto pelo inimigo, então ele fala: não, eu não quero ser morto pelo inimigo. Ele mesmo pega a espada ali e se lança sobre a espada. Então, Saul inaugurou seu reinado vencendo e triunfando, e terminou perdendo, envergonhado e finalmente tirando a sua própria vida, deixando Israel em uma situação bem difícil.
que andar nos trilhos. A Mari, a consulta ao Senhor faz toda a diferença. Com certeza, Mari. Se nós não consultarmos ao Senhor, né? E tem aquela canção, né? Quando não sei que direção tomar, paro tudo para te escutar, né? Então nós temos que realmente parar quando não sabemos a direção, e quando mesmo pensamos que sabemos a direção, precisamos parar para escutar se é a direção correta. Aqui a Ju, ele até tentou falar com Deus através da bruxa, porque Deus não estava respondendo. Tentou trazer o profeta de volta para saber se ele iria morrer ou não na guerra. Pois é, olha só que coisa, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas Saul, ele estava já fora de si. Saul cometeu atrocidades para tentar se manter aí no trono, no reino. Só que Saul, ele procura as pessoas erradas para se consultar com o Senhor. Então, em vez dele procurar os profetas, os anciãos, não. E depois, quando os profetas falam para ele: Saul, você está errado. Saul, Deus já não quer mais você como rei. Você já desobedeceu, o Espírito do Senhor já saiu sobre ti e você não vai mais ser o rei. O que Saul faz? Manda matar todos os profetas. Mata todos os profetas, a escola de profetas. E aí depois ele procura a bruxa para se consultar, para saber a voz do Senhor. Olha a que ponto Saul chegou. Saul sabia da verdade, conhecia a verdade, teve experiências com Deus, e aí de repente ele começa a fazer essas atrocidades, né? Então realmente ele desobedeceu ao Senhor, ele procurou as pessoas erradas para se consultar, então realmente ele teve aí um fim bem trágico, né? Então ele acaba tirando a própria vida e deixando Israel numa situação bem difícil. Davi, quando soube da morte de Saul, ele lamenta muito, ele rasga suas vestes, ele chora, e ele também manda matar o homem que trouxe a notícia da morte de Saul, né? Ele manda matar, até porque aquela pessoa que trouxe a notícia da morte de Saul mentiu. Foi buscar a bruxa do CTTU e encontrou Satanás. É verdade, Renan, é verdade. Foi encontrar com a bruxa e encontrou o próprio Satanás. Perigoso isso. Então, quando o rapaz chega ali para dizer, Saul é morto, o rapaz fala, mas eu o matei. E era uma mentira, porque aquele rapaz não tinha matado a Saul. Saul tirou a sua própria vida se lançando sobre a espada. Então, aquele rapaz procurando receber algum benefício, pensando, não, agora Davi vai me amar, Davi vai me encher de riquezas, porque eu matei aquele que estava usurpando o lugar de Davi. Só que não era isso. Davi não era orgulhoso, Davi não queria usurpar o lugar de ninguém. Então, e Davi amava Saul e Jonatas, né? Então, Davi lamenta muito a morte de Saul, aquele rapaz que trouxe a notícia sobre a sua morte é morto também. Por quê? Porque Davi mostra uma liderança empática. Nós precisamos ter empatia com os outros, né? Davi tinha tudo para ser orgulhoso, tinha tudo para falar, não, chegou o meu momento, agora eu vou brilhar, agora eu vou reinar. Não, mas não era isso que Deus tinha para eles, e Davi sabia que não era isso. Davi sabia que as coisas aconteceriam no tempo determinado pelo Senhor e da maneira como o Senhor queria. Então, nós, quando somos líderes, ou mesmo na nossa vida cotidiana, precisamos ter isso muito em mente. Nós precisamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, se preocupar com o outro, e não simplesmente com o nosso querer, com os nossos sonhos ou com as nossas promessas, né? Todos nós temos promessas, vocês têm promessas, eu tenho promessas, mas também precisamos ver qual que é aí a necessidade do outro, qual que é a luta do outro, o que eu posso fazer para ajudar, né? Então, termos uma liderança empática. E Davi, ele mostra muito isso para nós. Mesmo depois da morte de Saul, aí, ele respeita, né? Nós vamos ver aí que depois da morte de Saul é levantado o filho dele, Isbosete, e mesmo assim Davi respeita, Davi sofre
sofre muito com a morte, então uma liderança empática, né? Davi se colocava aí no lugar de Saul, no lugar de Jonatas, e isso é muito, muito bonito. E é preciso, né? Então aí, o fracasso do reinado de Saul ameaçou a monarquia de Israel. No entanto, a liderança empática de Davi possibilitou um recomeço. Então, do exílio ao trono. Então, após a morte de Saul, Davi retornou do exílio, onde esteve peregrinando por vários anos, né? Porque Saul perseguia Davi para matá-lo, então Davi tinha que viver no exílio, né? Tinha que viver fugindo, se escondendo de Saul para não ser morto, né? Então, depois da morte de Saul, ele pode aí sair do exílio. E aí, Davi consultou ao Senhor. Olha aí o segredo para o sucesso, a chave. Davi consultou ao Senhor sobre o que ele deveria fazer naquele momento. E Deus o dirigiu para ir até a cidade de Hebrom. Falou, pode subir para Hebrom com os seus familiares, com os seus homens, com os seus liderados, com a sua guarda. E Davi subiu, e ali no meio da tribo de Judá, ele foi coroado rei. Então, quando ele chega ali em Hebrom, ele é coroado rei sobre Judá, né? Então, ele começa ali o seu reinado sobre Judá. E Abner, que a gente viu lá no começo, comandante do exército de Saul, precipitadamente e arbitrariamente constitui a Isbosete, filho de Saul, como rei sobre o restante de Israel, sobre a maior parte aí de Israel. Então ele fala, não, Saul é morto, vamos levantar o seu filho aí que sobrou, vamos levantar aí Isbosete. Então Isbosete aí é coroado rei sobre o restante de Israel e Davi sobre Judá. Só que era um reinado, o reinado de Isbosete era um reinado sem aprovação divina, não tinha unção sobre ele, né? Davi já havia estabelecido, Deus já havia estabelecido que Davi seria o rei escolhido para governar Israel. Mas nenhuma promessa divina havia sobre Isbosete. Apesar dele ser o sucessor de Saul, Deus já havia determinado que Saul não seria mais rei. Saul não era para ser mais rei. Então não haveria mais a sucessão para os seus filhos. Então nenhuma promessa havia sobre aí os sucessores de Saul. Então Isbosete é levantado como rei, mas também não era da vontade de Deus. Mesmo assim, o povo o aceita, né? O povo, mais uma vez aí, aceita estar fora da vontade de Deus. Então, o povo aclama aí Isbosete como rei. E isso traz uma reflexão para nós, né? De nada valem os cargos e ofícios que porventura nós recebemos se não tivermos a unção do Senhor, se não tivermos a aprovação do Senhor. Ó, o Renan colocando assim, e Deus já tinha falado por meio de Samuel que a descendência de Saul não ia governar. Isso é verdade, né? Todos já tinham ciência disso. Samuel já havia falado, né, que a descendência de Saul não iria reinar. E esse também foi um dos motivos que Saul enlouqueceu aí e falou, como? O meu filho é o Jonatas, ele vai governar, ele vai reinar e não a Davi. E aí começa toda a perseguição aí. Então, voltando aqui, de nada valem os cargos sem a unção, tá? De nada valem os títulos se não tiver a unção de Deus. Isbosete, ele recebe um título, né? Ele recebe ali, ele é o rei, né, sobre Israel, fora Judá. Só que ele não faz um bom reinado. Deus não estava com ele não consegue governar, né? Ele também enfrenta guerras, ele também é perseguido, então assim, ele não consegue fazer um bom reinado. Não era isso que Deus queria. Então, de nada valem os cargos para nós, se não tivermos unção. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é a unção, temos que ter conhecimento de Deus, da palavra de Deus, intimidade, né? As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas com cargos, em ter do que ser. Então, vamos ser filhos de Deus, vamos ser servos amados, vamos ser amigos. É importante ter. Isbosete tinha o título de rei, mas na verdade ele não era um rei, ele não conseguia fazer um bom reinado, né? Então, mais importante do que ter um cargo é a unção que Deus põe sobre quem exerce.
Saul, ainda quando era rei, caiu no erro de se preocupar mais com a posição do que com a unção. E nós vemos isso no exemplo de 1 Samuel 15:30, quando ele fala para Saul, quando ele fala para Samuel: honra-me, porém agora, diante dos anciãos. Então, do que vale a honra se ele não estava fazendo nada certo, se ele não estava fazendo nada correto? Então, Saul se preocupava mais com a honra dos homens do que com a honra de Deus, do que fazer o correto com Deus. Então, aqui, Saul mostra que ele era mais preocupado com a honra terrena, né, e não com a honra de Deus. Contudo, fica para nós a lição de que aquilo que humanamente queremos nem sempre é o que o Senhor quer. E o que escolhemos sem consultar a Deus, julgando estarmos certo, nem sempre é o que ele escolhe. Pode ser que Abner até tenha pensado que estava fazendo certo quando colocou um sucessor aí de Saul, mas na verdade ele não estava fazendo o que era certo, e ele já sabia disso, porque o próprio profeta já tinha dito, eles não queriam ouvir, né? Mas nem sempre o que humanamente parece correto é o correto. Nem sempre o que o nosso coração almeja ou quer é realmente o que Deus quer. Então, mais uma vez aí, a importância da consulta, né? Consultar ao Senhor. Então, a Mari coloca assim, ser mais do que ter. Exatamente, né? Ser mais do que ter. Vamos sermos mais íntimos de Deus, termos mais intimidade com Ele, do que termos cargos e prestígios, né? Então aí, o reino de Israel foi abalado tanto pela morte de Saul, quanto pela constituição de Isbosete como rei de uma parte do território da nação. Então aí Israel está dividida, de uma parte Judá com Davi e as outras tribos, o restante de Israel aí com Isbosete. E nós sabemos que um reino dividido não prevalece, né? Não prevalece. A unção real. Então vamos lá. Passados 7 anos e meio de Davi na condição de rei parcial, chegou o momento de que os próprios anciãos de Israel procuram a Davi e reconhecem ele como rei. Então Isbosete morre, né? Isbosete ali morre, e os anciãos falam, não, peraí, mas realmente Davi é que é o verdadeiro rei. E aí os anciãos reconhecem a Davi como rei, e Davi aí é aclamado e reina, né? Depois de 7 anos e meio, unifica aí a toda Israel. E uma coisa muito importante para nós finalizarmos é, quando Davi é finalmente coroado, quando Davi finalmente chega ao trono de toda Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é instituir o culto a Deus. Ele fala, não, eu preciso trazer a arca, eu preciso instituir o culto a Deus. Então, olha que coração de adorador, né? Uma das primeiras coisas que ele faz é, não, eu preciso instituir o culto ao meu Deus. Então, isso nós precisamos nos preocupar sempre. Sabe aquelas pessoas quando chegam num patamar muito alto, quando começam a ganhar bem, arrumei um emprego legal, tô ganhando bem, acabam esquecendo do culto a Deus, acabam esquecendo da sua intimidade. Então, não. Você pode chegar aonde você quer chegar, mas não esqueça que o mais importante é a intimidade com o Senhor, estar debaixo da sua unção, estar debaixo da obediência a Deus e não esquecer do culto ao Senhor. Então, Davi a todo momento se preocupava com isso, tinha um coração de adorador, errou, mas ele era obediente a Deus. Ele era obediente a Deus, tinha um coração de obediência. Então, vamos ter um coração de adorador, um coração de obediência. Esse é o mais importante. Amém? Amei estar com vocês. Ó, o Vitor colocando aqui, ó, estado social não é salvamento, com certeza não. Títulos, seja ministeriais, seja não ministeriais, não é título de salvamento, né? A nossa salvação está no sangue do Cordeiro, o reconhecimento de que Jesus morreu e ressuscitou e a obediência a Ele, né? Então, isso é que garante a nossa salvação.